Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente criar uma lista de itens, no nosso aplicativo com React Native. Essa flat list aqui que nós vamos criar, ela vai funcionar de maneira estática, ou seja, nós vamos criar um vetor, de maneira bem parecida com o padrão JSON que nós já vimos, e vamos criar aqui um aplicativo, que vai utilizar essa lista de itens aqui que nós vamos fazer, tá? Porém, a gente pode também utilizar esse flat list, nós vamos fazer isso daqui a algumas aulas, fazendo com que ele traga os valores para a nossa lista de uma base de dados como o MySQL, por exemplo. Obviamente vai ter uma aplicação PHP que vai se conectar ao banco de dados, e nós vamos usar o React Native para fazer uso de uma URL em PHP que vai trazer aí os dados do nosso banco, tá bom? Então, bora começar. Primeiramente, eu vou abrir aqui meu prompt de comando. Eu já tenho aqui um projeto pronto, tá? Vou navegar aqui até esse meu projeto, cd projetos React Native, cd exemplo lista. Muito bem. Agora, eu vou colocar aqui o code ponto para abrir o meu editor de texto. Já abriu aqui com a minha aplicação, tá? Não vou programar nada aqui ainda. E agora, eu vou usar aqui o React-Native com run-android para executar aqui a minha aplicação já criada. Lembrando, que uma estrutura mínima aqui seria esse código, onde nós temos aqui uma função, que aqui ela se chama app, tá? E essa função retorna para a gente aqui esse conteúdo visual, tá bom? Vamos verificar se ele já carregou tudo. Aqui já está aparecendo o teste, mas vamos ver se já terminou aqui de carregar. Agora aqui vai finalizar. Muito bem. Bom, já apareceu aqui o nosso código, se a gente quiser fazer aqui um teste primeiramente, aqui já está a palavrinha teste. Vamos acrescentar aqui só qualquer texto. 1, 2, 3. Salvei. Está atualizando. E muito bem, aqui apareceu para a gente esse conteúdo. Tá? Agora, que está tudo ok, a gente já pode começar a programar mesmo. Para esse aplicativo aqui, o que nós vamos fazer? Como eu falei, a gente não tem aí uma base de dados ainda vindo lá de um servidor. Então, a gente vai criar aqui um vetor. Tá? Então, eu vou declarar aqui ele como constante. E o nome desse vetor aqui vai ser alunos, que vai receber, aí sim, ó, abre e fecha colchetes, E aí a gente abre aqui um par de chave para cada aluno aqui que a gente for criar nesse nosso vetor, tá bom? Vamos a gente colocar aqui uma vírgula, simbolizando que a gente pode ter um segundo aluno, um terceiro aluno e assim por diante. Aqui a gente vai colocar os campos, que a gente deseja para esse aluno. Então, eu vou começar aqui, ó, ID aluno, 2 pontos, 1. Esse carinha aqui, galera, esse primeiro campo aqui que eu coloquei para o aluno, eu chamei de ID, vocês já estão acostumados com essa nomenclatura lá do banco de dados, quer dizer que esse aluno é exclusivo, Então, esse aluno aqui só pode ter essa identificação 1, não posso criar um próximo aluno também com a identificação 1. Nome, aluno, tá? Aí sim o nome vai poder se repetir, entre aspas simples aqui, eu vou colocar Ana, vírgula, não posso me esquecer aqui da vírgula, Você pode ver que a estrutura é bem parecida com a do JSON, tá? E aqui eu vou colocar, sei lá, idade, aluno, tá? 2 pontos, e aqui também eu não preciso colocar entre aspas simples. E agora, se eu quiser um próximo aluno aqui, ó, como eu já coloquei a vírgula aqui no final, ó, basta eu colocar aqui mais uma estrutura igual, anterior, tá? Só mudo aqui os valores, ó, 2, vamos colocar aqui Maria, e ela tem 22. Tá? E assim por diante, A gente pode criar quantos itens a gente quiser agora na nossa lista, tá bom? Observem que aqui a palavra alunos está esmaecida, porque a gente ainda não fez uso dessa estrutura, tá bom?
Muito bem, mas o objetivo, né, não era a gente mexer com o vetor aqui, o objetivo é a gente criar uma lista, né, que seja exibida aqui no nosso aplicativo. Tá? Para isso, aqui no nosso import aqui da parte do React Native, nós vamos colocar aqui, já está uma vírgula, né, mas se não tivesse a gente colocaria vírgula. E vamos usar aqui o flat list, né, a nossa lista aqui. E agora a gente já pode fazer uso dela dentro aqui da nossa função, né, dentro aqui do return. Tá? Eu vou apagar aqui essa parte do text e vou colocar aqui o flat list. O flat list a gente não trabalha aqui com tag de abertura e tag de fechamento. Tá? A gente só trabalha com a tag de abertura e já a de fechamento. Né? Fazendo uma comparação, é como se fosse a tag img lá do nosso HTML. Tá bom? Muito bem, aqui no flat list agora a gente vai precisar colocar 3 atributos, né, ou 3 parâmetros aqui para que a minha flat list consiga puxar os dados aqui do meu vetor, né, e futuramente, né, puxar os dados de uma URL, por exemplo. O primeiro parâmetro é um parâmetro chamado date. O que seria date? O que seria aqui esse date? Esse date, na verdade é o data, né? Date é de data. O data é de dados aqui. Esse date aqui, ele vai receber, né, os nossos dados. De onde que vem os nossos dados? Aí eu preciso colocar aqui uma interpolação. Esses dados, eles vêm do meu vetor aqui chamado alunos. Tá? Então, eu vou colocar aqui, alunos. Muito bem, já fizemos aqui o nosso primeiro parâmetro. O segundo parâmetro que nós vamos precisar é uma chave, né? Por isso que eu falei que nós temos que ter um dos campos aqui, né, um dos atributos, que seja exclusivo, tá? E como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar aqui um key extractor, né, para ele extrair aqui uma chave. E aí, obviamente, nós vamos ter que colocar isso aqui dentro de uma interpolação. Nessa chave aqui, eu vou colocar um apelido, que eu vou chamar aqui de item, e fazer uso aqui da setinha. Então, o meu item aqui, aí sim, eu vou trazer aqui o meu item, que é o mesmo que eu identifiquei aqui, ponto, e aí eu coloco qual que é o campo que eu quero trazer, que é o ID aluno. Muito bem. E, então, aqui já estou fazendo uso da minha estrutura, né, que se chama alunos, e aqui eu estou pegando a chave exclusiva, que é a chave ID aluno. Por último, nós vamos precisar de um parâmetro chamado render item, né, que faz aí a renderização dos atributos que nós temos lá no nosso vetor, né, ou na nossa base de dados. Tá? Esse render item aqui, ele vai receber, né, também uma interpolação. Aqui já é um pouquinho mais chatinho. Tá? Eu vou colocar nessa primeira linha, primeiramente, aqui para a gente fazer funcionar. Depois a gente quebra isso aqui em algumas linhas, né, porque é aqui que vai fazer a exibição dos valores da minha lista. Aqui dentro do render item, a gente vai ter que abrir aqui um par de parênteses, e dentro desse par de parênteses, nós vamos abrir novamente um par de chaves para poder fazer a interpolação. Tá? E aí aqui dentro desse par de chaves, nós vamos usar aqui o item, que é o que nós já definimos aqui na linha de cima também. Tá? Esse item aqui, nós vamos usá-lo, né, como se fosse aqui o nome de um objeto, para poder puxar os outros parâmetros aqui, o nome, o ID, a idade do aluno, e se tivesse outros campos, né, assim por diante. Tá bom? Agora aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado. Depois aqui desse fechamento das chaves, eu vou fazer aqui o uso da nossa famosa setinha. Tá? Porque depois da setinha é que eu vou fazer a exibição aqui dos valores. Agora aqui, já posso colocar um text, né? E aí sim, dentro aqui do text eu posso já colocar a exibição. Primeiro eu vou colocar aqui, um texto, né? Pode ver que estamos usando aqui, um text, né? Com a palavrinha nome. Eu vou salvar para verificar se ele já está trazendo esses valores até agora, Opa! Pode ver que ele já trouxe 2 vezes a palavrinha nome. Por quê? Porque eu tenho dois itens aqui de aluno. Então já está aparentemente funcionando. E para eu exibir o nome aqui do aluno, o que eu tenho que fazer? Uma interpolação, pegar aqui o que seria, entre aspas, aqui o nome do meu objeto, que é o item, né?
ponto, e aí sim eu posso colocar aqui, ó, o nome dele. Vou salvar. E aí agora, vamos ver, opa, já apareceu, ó, nome Ana e nome Maria. Muito bem. Pode ver que é bem tranquilo, né? Agora, o que eu faço aqui para facilitar a visualização? Depois da setinha aqui, ó, eu dou um Enter, né? Dou aqui uma tabulação. E aí aqui, ó, a gente vai quebrando para ficar melhor a visualização, tá? Muito bem, funcionou aqui para o nome, né? O que a gente faz agora? Faz funcionar para idade. Opa, aqui está aparecendo mensagens aqui. Idade, 2 pontos, e aí, novamente, interpolação. Item, ponto, idade, aluno. Tá. Vamos salvar. Pode ver que já trouxe também a idade aqui para nós, né? Obviamente que se eu colocar aqui mais um parâmetro, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, e-mail, né? E-mail aluno, para manter aqui o padrão. Aí a gente coloca de aspas aqui, ó, ana@gmail.com. Tá? Vou colocar aqui, mesma coisa aqui, ó, vírgula. Isso é bom a gente definir primeiramente, senão a gente vai ter mais trabalho, né, de ficar depois reformulando aqui a nossa lista. É bom a gente definir todos os parâmetros que a gente quer, para não ter esse retrabalho aqui, vamos dizer assim. Aqui é só um teste, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Maria. E aí, ó, se eu puxar aqui também, né? E-mail, 2 pontos, item, ponto, e-mail, aluno. Vou salvar. E agora já apareceu também o e-mail lá para nós. Muito bem. Eu posso, né, como eu falei para vocês, se eu colocar aqui, ó, Ctrl+C e Ctrl+V, ó, criar quantas estruturas a gente quiser, tá? 1, 2, aí só vamos mudar aqui, ó, o ID, ó, 3, 4, 5 e assim por diante, né? A gente atualizando, ó, pode ver que ele vai aparecendo aqui automaticamente cada vez que a gente adiciona aqui um novo item. Apareceu como uma mensagem, né? Deve ter dado algum conflito aqui com a minha lista. De mandar atualizar, ele já aparece. Por isso que é importante, ó, que eu já identifiquei o erro. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho 2 vezes aqui o ID do aluno 2, né? Não pode, tem que ter exclusividade. O nosso aplicativo aqui reclama para nós. Ok? Bom, galera, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês nesse vídeo, né? Eu não fiz aqui a formatação dessa minha lista. A gente já sabe que se eu tenho aqui, ó, a tag, né? Vamos chamar aqui de tag view, né? A tag aqui flat list e a tag aqui text, a gente pode fazer a formatação do jeito que a gente quiser. A gente poderia, inclusive, tá? Isso aí é a questão da nossa flexibilidade aqui com a aplicação, tá? A gente poderia aqui colocar um text e aqui, ó, um text novo, né? Vocês sabem que ele dá alguns conflitos aqui com essa questão de usar vários atributos, mas aí é só a gente trabalhar direitinho com a questão da formatação com CSS, que nós vamos deixar aqui a nossa lista, né, com a exibição da maneira que a gente quiser. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, galera. Um abraço e até a próxima.